Muito bom dia, com a graça de Deus estamos chegando ao fim de mais uma semana na presença do Senhor. E para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no Evangelho de Lucas, capítulo 6, os versículos 37 e o 38, que assim registra a palavra do Senhor. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui nós vemos alguns ensinamentos preciosos dados e transmitidos pelo Senhor Jesus aos seus discípulos quando ele peregrinou aqui neste mundo. Mas estas orientações, esses princípios, que devem ser transformados em atitudes que você e eu devemos apresentar, seja por palavras, por atos ou obras produzidas e realizadas. O Senhor Jesus, ele nos leva a uma reflexão, a uma introspecção e a um olhar para dentro do nosso interior, para que nós reflitamos aquilo que de fato ele é. E assim então ele orienta: não julgueis e não sereis julgados. É comum a gente querer olhar, analisar, avaliar e julgar as pessoas partindo da gente. Não. Você e eu não somos referência para ninguém. Sim, a referência para o ser humano é Cristo Jesus. Por isso nós devemos nos submeter a Ele e seguir o seu exemplo. Então diz: não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que e não sereis condenados. Quando a gente julga, a gente condena. A gente já aplica a sentença. Perdoai, diz o final do versículo, e sereis perdoados. Uma das grandes bênçãos na prática da vida cristã é a prática do perdão. Para perdoar, é necessário que você se humilhe. Não importa se você foi ofendido, não importa se maltrataram você, não importa se falaram mal de você, e daí? O importante é você tomar ciência e você ter no seu coração que quando fazem isso contra você, sendo você uma pessoa fiel, íntegra, obediente, submissa e dependente do Senhor, estarão ofendendo ao Senhor em primeiro lugar, conforme ele fez com Paulo, ou ainda Saulo, quando foi ao encontro dele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? E sabemos que Saulo perseguia a igreja, os discípulos do Senhor Jesus, os seus servos. E você e eu, como servos, discípulos do Senhor Jesus, somos perseguidos por este mundo. Daí então, o Senhor Jesus ele vai dizer que o mundo não persegue a você e a mim, mas primeiro a Ele, porque Ele só coloca no seu lugar e no meu lugar. Por isso, assim como Ele perdoou, você e eu também devemos perdoar. Perdoai e sereis perdoados, diz o Senhor Jesus. E olha, dai e dar-se-vos-á. Como? Boa medida. Essa boa medida, como ela é? É recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ou seja, algo que você deverá agir de uma maneira generosa, graciosa, demonstrando o amor, a graça e a misericórdia do Senhor à vida do próximo. Note que aqui é o exercício da prática da vida cristã em todos os ângulos dela. E continua dizendo o seguinte, a palavra do Senhor: por quê? Porque com a medida com que medirdes, medido, vos medirão também. Então veja que não adianta você olhar para o próximo e ver nele algumas coisas que você julga, você condena. Não. Você tem que olhar para dentro de si mesmo e você reconhecer que você é um pecador, miserável, falho, fraco, imperfeito, egocêntrico, egolátro, hipócrita, farisaico. Sim, que falha, que peca, que erra, que transgride, que desobedece a palavra do Senhor e que deixa de fazer a vontade dEle. Daí então você deve humilhar-se, colocar-se diante do Senhor, aos pés do Senhor e rogar a Ele graça e misericórdia, para que Deus,
agindo em você e por meio de você, o próximo seja beneficiado e haja assim harmonia e haja, portanto, todo o reconhecimento de que só o Senhor é Deus e que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Assim como o Senhor Jesus orientou os seus discípulos, também, como palavra do Senhor ao nosso coração, Ele orienta você e a mim. Pai, obrigado pela Tua palavra, por essas preciosas orientações dadas pelo Senhor Jesus, conselhos e ensinamentos que servem para nós, ó Pai, como padrão e exemplo de vida para seguir, praticar e viver, como princípios para nortear a nossa conduta enquanto peregrinamos neste mundo. Assim, o Senhor nos toma em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que assim você se disponha a servir, a obedecer e a viver na presença do Senhor, para o louvor, a honra e a glória dele, hoje e sempre. Amém.